Oi gente, eu sou a Joy, sejam bem-vindos ao canal Radar Feminino. Não, aqui não é um programa esportivo e eu não vou dar os últimos resultados da rodada. Tem um motivo muito especial pelo qual eu estou vestida assim, que é falar sobre um assunto que tem muito a ver com esse universo do futebol, que é torcida organizada. E aí, você conhece torcida organizada? Faz parte de uma? Já ouviu falar? E o que você ouviu falar, foi bom ou ruim? As torcidas organizadas infelizmente têm uma fama bem ruim, não é? Por isso eu decidi fazer esse vídeo para falar um pouco sobre como funciona de verdade as torcidas organizadas e desmistificar essa instituição para vocês que não fazem parte de uma ou até que fazem parte, mas ainda não conhecem muito a parte interior dessa torcida organizada. Para que ela funciona, como foi criada, enfim, todos esses detalhes. Tá preparado? Então vem comigo! Bom, gente, tendo 13 anos como associada de uma torcida organizada, eu acho que eu já consegui uma experiência suficiente para poder passar para vocês um pouco de como funciona as torcidas organizadas internamente. Detalhes, né, de como ela é formada, enfim, toda essa parte burocrática que muita gente não sabe. As torcidas organizadas, elas são praticamente empresas, desde a sua forma estrutural até a forma que ela funciona no dia a dia. Então, assim, a primeira coisa que muita gente tem dúvida é como se faz para montar uma torcida organizada. Primeiro de tudo, pessoal, não basta você chegar, reunir lá os seus amigos que torcem para o mesmo time, criarem um nome, fazer uma camiseta, uma bandeira e sair por aí nos estádios. Não é assim que funciona. Pelo menos aqui no estado de São Paulo, para que você monte uma torcida organizada, você precisa da autorização do batalhão de choque, né, da corporação policial, para que isso aconteça. E tem toda a parte burocrática que eu comentei, que é você criar um estatuto, ter um CNPJ, tudo isso leva tempo, dinheiro, paciência, enfim, é bem complicado. As torcidas organizadas, em sua grande maioria, elas são organizações não governamentais, ONGs. E para existir como ONGs, a primeira coisa que elas precisam fazer, né, além de criar um nome, pedir autorização para o batalhão, é criar um estatuto. Então, nesse estatuto, o estatuto é muito importante, porque além de ele conter essas informações, né, ideológicas, o que é a torcida, o nome, quem é o corpo diretivo, né, presidente, vice, tesoureiro, enfim, quem são essas pessoas? Ai, com uma coceira no nariz. Além de o estatuto conter essas informações, o estatuto ele também é o que possibilita você criar um CNPJ e existir como uma empresa, que é isso que a torcida organizada é. A diferença é que para ela ser ONG, ela precisa de alguma forma devolver algum serviço social para a comunidade. Por isso que você vê muitas torcidas que fazem assim, escolinha de futebol, ensinam artes marciais, ensinam a tocar na bateria da escola de samba. Tudo isso são ações que elas são obrigadas a fazer para continuar existindo como ONG. Tá? Então é assim que funciona. Aí depois do estatuto criado, da empresa, né, criada e da autorização do batalhão da polícia, aí você está pleno para existir, fazer os uniformes, as bandeiras e tudo mais. Outra coisa que algumas pessoas não sabem é que em dias de jogos, seja dentro de casa ou fora, né, no seu estádio ou em outros estados, a torcida organizada, para ela entrar com esse material, né, com faixa, com instrumentos de bateria, com tudo isso, ela também precisa passar por uma avaliação e ter a autorização da polícia, do policiamento da cidade onde vai acontecer o jogo. E também acontece uma reunião, que são as reuniões do batalhão. Essas reuniões acontecem antes das partidas, envolvendo os líderes de todas as torcidas organizadas, de todos os times envolvidos, para que a polícia possa passar
qual vai ser a rotina daquele dia de jogo, para ela dar instruções de como a torcida deve se comportar, para evitar confrontos, para evitar qualquer tipo de problema. Então ela vai passar o horário que a torcida organizada deve chegar, por qual caminho ela deve ir, se é um jogo de risco, provavelmente a polícia vai escoltá-los, então qual horário que sai a escolta. Tudo isso é definido previamente entre os líderes das torcidas organizadas. Isso me leva a uma outra questão também que eu acho importante abordar, que é com relação à violência. Infelizmente, muitas das coisas que a gente ouve das torcidas organizadas é essa parte negativa dos confrontos, da rivalidade, da violência, das mortes, enfim, todos esses casos. Mas eu acho muito importante que a população saiba que a torcida organizada, que é assim, regulamentada, bonitinho e que tem como premissa só torcer para o seu time, sem essa questão da violência, ela contribui muito com a polícia para evitar esse tipo de comportamento. De que forma? Eu ouço muita gente falando assim: ah, porque a culpa é das torcidas organizadas. Acontece a violência, aí eles não apontam quem é o culpado, essa pessoa não é punida e aí vai gerando cada vez mais violência. Mentira! As torcidas organizadas colaboram sim com o policiamento. Uma das coisas, por exemplo, que acontece para que a polícia possa ter controle da torcida organizada é uma coisa que eu vou mostrar aqui para vocês, que eu separei. Eu não vou mostrar minha foto nem meus dados, que eu não sou obrigada. É esse cartãozinho aqui, o cartão da paz, ó. No estado de São Paulo, ele é feito pela Federação Paulista de Futebol. E o que é esse cartãozinho? Antigamente ele se chamava cartão do torcedor, agora ele chama cartão da paz. Esse cartãozinho foi um jeito que a Federação Paulista de Futebol, unida com a polícia, arrumou para monitorar e credenciar, cadastrar todos os membros de torcida organizada, ter um controle de quem são essas pessoas, os dados delas e tudo mais. Então, como funciona? Esse cartãozinho aqui, a Federação Paulista, ela dispõe uma equipe para ir até a sede social da torcida ou um lugar que foi marcado assim previamente, que todo mundo concordou. Aí você chega lá, você que é torcedor organizado, você chega lá com a sua carteirinha da sua torcida, de associado, os seus documentos, e aí você passa alguns dados, ó. O time que você torce, a torcida que você faz parte, o seu nome completo, RG e CPF. Daí eles te passam nessa carteirinha um número de registro. Essa carteirinha ela tem um chip interno, então em tese como funcionaria? Antes dos jogos eu passaria ali ó, pluc, na catraca e a Federação Paulista de Futebol saberia que eu estou dentro do jogo. Se eu fosse uma torcedora violenta que já tivesse sido punida e que não pudesse adentrar os estádios, com essa carteirinha, a hora que eu batesse lá, eu ia ser impedida de entrar e causar conflito, enfim, tudo isso. Além desses dados, no dia que você vai fazer o credenciamento, eles também cadastram a sua voz, eles têm um registro de voz e das digitais. Ou seja, ferramentas a federação e a polícia têm de sobra. Por que que rola impunidade? Não sei. Sabe quanto tempo faz que essa carteirinha não é utilizada? Muito tempo. Não sei por qual razão a Federação Paulista nunca mais pediu essa carteirinha para os torcedores organizados adentrarem os estádios. Logo, não tem monitoramento nenhum. No Estatuto do Torcedor está previsto que as pessoas que são impossibilitadas de entrar no estádio, os nomes delas ficam numa lista na entrada do estádio e elas são impedidas de entrar. Eu nunca vi essa lista à disposição, também nunca vi alguém sendo impedido de entrar no estádio porque o nome estava naquela lista. Então assim, é feito vista grossa. Além dessa carteirinha, outra coisa que a torcida possibilita para a polícia é passar anualmente os dados atualizados dos seus associados. Então, sei lá, se de 2017 para cá entraram mais 2.000 novas pessoas na torcida, no próximo credenciamento, no próximo relatório que a torcida enviar para a polícia, vão constar esses novos nomes. Então, assim, gente, a culpa não é da torcida organizada. Ela está fazendo tudo o que foi solicitado pela polícia e pela federação para poder manter os dados atualizados e chegar nos possíveis culpados. Porém, o que acontece também é o seguinte: a torcida organizada, ela não tem como controlar uma pessoa que não é
associada, mas que usa, por exemplo, uma camisa da torcida organizada. Porque hoje qualquer pessoa pode comprar uma camisa da torcida organizada, não necessariamente sendo associado. E aí, se essa pessoa foi lá e causou, como é que você vai saber quem ela é? Então também é um papel muito difícil para as torcidas organizadas, né? Pra gente poder ter esse controle. Mas falando agora de coisa boa das torcidas organizadas, além da festa lindíssima que elas fazem na arquibancada e desses projetos, né, sociais que eu falei que elas são obrigadas a fazer para serem consideradas ONGs, elas também fazem outros projetos sociais no decorrer do ano. Então, frequentemente, a gente vê torcidas organizadas doando roupas, alimentos, brinquedos, promovendo festas em suas quadras, festas beneficentes, fazendo eventos, né, beneficentes. A torcida organizada que eu faço parte, por exemplo, ela já fez muitos projetos bacanas. A gente já foi em asilos, a gente já visitou orfanatos. Mas se eu fosse mencionar um dos projetos sociais que mais me marcou e que foi emocionante pra mim, foi o projeto que a gente fez em 2016, se não me engano. Nós visitamos a Cracolândia, em São Paulo, onde nunca nenhuma outra torcida organizada tinha estado. E nós servimos sopa para os moradores da Cracolândia. E também doamos roupas para uma comunidade bem precária que ficava próximo à Cracolândia, cheio de crianças e tal. A gente fez isso um dia antes do clássico de Palmeiras e Corinthians, no dia que foi considerado o dia mais frio do ano em São Paulo. Então as nossas doações com certeza chegaram em muito boa hora para essas crianças, para essas famílias, enfim. Então, isso é um lado positivo também das torcidas que a mídia não mostra, porque obviamente, né, gente, vende muito mais mostrar a violência, as mortes, todas essas coisas negativas. Então, a torcida organizada, ela é como se fosse assim uma amostragem da sociedade. Em todos os grupos sociais você vai ver gente de bem, gente de má índole, idosos, jovens, crianças, mães, homem, mulher, gay, preto, branco, amarelo, você vai ver de tudo. As torcidas organizadas, elas são uma instituição muito interessante para ser estudada, porque ela reúne gente muito diferente em prol de uma única coisa, que é o amor por aquele time de futebol. É muito louco. Além disso, assim, nesses 13 anos de torcida organizada, o que eu posso dizer é que eu fiz grandes amigos, eu conheci o meu marido, eu aprendi muito. A torcida organizada, ela é uma grande escola. Você aprende a lidar com seres humanos, lidar com diversidade, lidar com hierarquias, né? A ter jogo de cintura. Você faz projetos sociais, você realiza sonhos, né? Projetos pessoais também. Então, por exemplo, quando eu entrei na torcida organizada, eu já entrei com um objetivo muito certeiro, que era criar uma ala feminina dentro da torcida organizada, para dar um apoio às mulheres que gostam de futebol, porque ainda é um universo muito machista. Tudo bem, de uns anos pra cá melhorou muito, mas a gente ainda tá muito longe dessa igualdade. Então, eu tive essa oportunidade de realizar esse sonho, de ver isso sair do papel. Foi muito importante para minha formação como ser humano. E como você conhece gente muito diferente de você, de diferentes pensamentos, classes sociais, religião, ideologia, enfim, é uma grande festa das nações. Acho que eu poderia descrever assim. Então é muito interessante. Eu ganhei momentos inesquecíveis de caravanas, momentos de diversão, vitórias e derrotas, choro sendo amparada por amigos que você faz ali na hora da arquibancada, a emoção do futebol, né? O futebol é emocionante e a torcida organizada, ela é um exponenciador. Existe essa palavra? Não sei. Enfim, ela extravasa essa emoção. Então, é muito bacana. Sobre mulher na torcida organizada, eu ainda queria falar mais uma coisinha. Como eu falei, a gente ainda tá distante do mundo ideal, mas a gente conquistou várias coisas com o passar dos anos e eu queria usar esse vídeo também para homenagear essas mulheres que resistiram e fizeram suas vontades se prevalecerem.
Eu acho muito importante que existam pessoas dispostas a isso. Eu fiquei muito chateada porque, mesmo depois de 13 anos, eu soube recentemente que existem algumas torcidas organizadas que ainda não permitem que as mulheres façam algumas coisas. Por exemplo, toquem na bateria, cuidem do patrimônio da torcida, que são as bandeiras, as faixas e tudo mais. Então eu fico muito chateada e tenho muita solidariedade a essas mulheres que ainda não alcançaram seus objetivos. Tamo junto, viu, gente? Uma hora vai rolar. O que mais? Bom, ainda sobre as torcidas organizadas, eu queria dizer também que as torcidas organizadas, elas funcionam, como eu falei, como uma empresa. Então, em sua grande maioria, tirando aquelas que são aí apadrinhadas por alguém, elas funcionam com as próprias pernas. Como? Elas são mantidas pelo valor que os associados pagam de mensalidade, pela compra de materiais. Então tem muita gente também que adora falar uma abobrinha e acha que torcida organizada tá nadando em dinheiro. Nem todas, meu caro, nem todas. A minha torcida, por exemplo, a que eu faço parte, a gente não tem um apadrinhamento de ninguém. Então durante esses 13 anos a gente tem, agora a torcida fez 14, né? Durante esse tempo todo nós temos andado com as próprias pernas, vivendo da doação, da venda de materiais, do pagamento de mensalidades, das vaquinhas que a gente faz aí e para manter a nossa instituição viva. Outra coisa também que eu já ouvi falar muito, principalmente sobre as torcidas do Palmeiras, então eu vou aproveitar para também me posicionar quanto a isso. Muita gente, um tempo atrás, antes do sócio torcedor, né, existir, do programa de sócio torcedor existir, falava assim que as torcidas organizadas eram privilegiadas pelo clube porque nós ganhávamos ingressos para assistir as partidas. Mentira! A gente nunca ganhou ingresso. O que acontecia é que antes do sócio torcedor existir, as torcidas organizadas tinham um privilégio de reservar os ingressos do clube. Então, antes de a bilheteria abrir, nós podíamos reservar uma cota de ingressos. Essa cota era estabelecida de acordo com o número de associados, então era tirada aí um parâmetro, né, uma porcentagem. E aí a gente podia pegar esses ingressos e depois eles eram pagos. Os nossos dirigentes, enfim, iam até o clube e faziam o pagamento daquela quantidade de ingressos. Então a gente nunca ganhou ingresso. A torcida organizada, ela é movida sim por uma paixão, gente. Aceitem, que dói menos. Então ninguém tava lá só porque tava ganhando ingresso. Não é assim. Eu acho sim que o sócio torcedor foi uma coisa importante, é necessária para o clube, mas eu, como torcedora organizada, ainda vejo que deveria haver uma maneira dos torcedores organizados terem um privilégio na compra. Por quê? No fim das contas, gente, quando o Palmeiras, enfim, quando o seu time vai jogar lá no interior do cu do Judas, quem vai lá e vai de ônibus e fica 3 dias no busão e acompanha são os torcedores organizados. Dificilmente o torcedor geral faz isso pelo clube. Então eu acho sim que essas pessoas deveriam ser privilegiadas. Desculpa, é a minha opinião. Eu acho que deu para vocês terem aí uma noção básica, né, de como funcionam as torcidas organizadas. Se vocês tiverem mais dúvidas sobre o funcionamento das torcidas organizadas, deixem aqui para mim nos comentários, faço questão de responder tudinho. De repente, aí mais pra frente eu faço um outro vídeo falando mais especificamente sobre o meu papel na torcida organizada, né? O que eu já fiz, as mulheres na torcida, porque eu acho que é sempre válido a gente falar e apoiar essa causa. Mas acho que por hoje é só PPP pessoal. Gente, deixem o seu like aqui pra mim, pra eu saber que vocês gostaram. Compartilhem com os amigos. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho pra vocês receberem as notificações toda vez que eu subir vídeo novo aqui, tá bom? Então até a próxima!